6 meses sem pintar, sem pegar um lápis, um pincel, nada. Parece muito, mas a verdade é que o meu bloqueio criativo começou há mais ou menos uns 5, 6 anos atrás. Pois é. Ele começou mais ou menos quando eu comecei a trabalhar fora. Antes, né, eu trabalhava no salão de beleza da minha mãe, já comentei com vocês aqui algumas vezes. E nessa época, não existia no salão da minha mãe uma estrutura de empresa como a gente vê quando a gente vai trabalhar fora, né? Quando a gente vai trabalhar no mercado de fato. Que tem uma equipe de marketing, tem uma equipe de vendas, tem uma equipe disso, uma equipe daquilo. Não, era uma coisa muito mais simples. O salão basicamente era movido a indicações. Então, não tinha aquela preocupação, por exemplo, não tinha como eu atuar como eu atuo hoje nas empresas, né? Fazendo redes sociais, fazendo tráfego, não sei o que. Tráfego eu não faço, né? Mas enfim. Fazendo essa parte, né? Pra atrair mais clientes. Então, era uma coisa mais controlada. E quando não tinha clientes, basicamente, eu podia, né? Ficar pintando, podia ficar desenhando, podia ficar estudando. Até porque, né, gente, eu comecei a trabalhar com a minha mãe desde muito pequena. Justamente porque ela não tinha onde me deixar. Não tinha como ficar contratando alguém pra ficar comigo depois de já uma certa idade, né? Então, basicamente, ao invés de me dar uma mesada por dar, ela me pedia ajuda ali no salão. Então, era uma lógica totalmente diferente. Então, não atrapalhou, digamos assim, essa minha rotina, né? Esse hábito de desenhar. Na verdade, meus pais me incentivavam muito desde sempre. Agora, quando eu comecei a trabalhar para outras pessoas, especialmente com redes sociais, né? Como social media designer, parece que eu não conseguia tirar energia mental para esse universo. Eu comecei a trabalhar com redes sociais justamente quando o TikTok começou a ter uma força absurda e foi a partir dali que o consumo de redes sociais ficou muito mais complexo e acelerado. A ponto de, assim, o meu pai, ele mal mexia no celular dele e hoje ele vive no TikTok dele. Então, também, isso veio de um lugar que redes sociais, no geral, já deixam a gente muito ansioso por, né, só ver o resultado, só a parte boa, conquistas, enfim, das outras pessoas. E naturalmente a gente quer ter mais resultados pra mostrar também. Agora, pensa você já naturalmente ter isso, mas também ter isso no trabalho. Fica 1000 vezes pior. Porque quando tu trabalha com redes sociais pra outras pessoas, eles querem resultado, inclusive o mais rápido possível. Porque naturalmente eles não entendem como funciona. E de novo, a gente só vê resultados e a parte boa dos outros nas redes, justamente porque também o algoritmo mostra isso, né? Ele só mostra os melhores posts que tiveram melhor engajamento. Então, consequentemente, quando tu não trabalha com isso, tu acha que é fácil tu chegar naquele número. De tanto que tu vê ele, mas tu não vê o tanto de gente que produz conteúdo sem um mísero like. Então, é óbvio que vai ter essa pressa, essa urgência o tempo todo na tua cabeça. Então, imagina pra mim, tendo a minha primeira experiência, né, trabalhando fora, já nesse universo e bem no pico da pandemia. Eu literalmente fui moldada a isso. E não só isso, né, gente? A pressão no trabalho, por si só, foi consumindo pouco a pouco a minha energia mental e eu fui parando mesmo de desenhar, parando de ter qualquer tipo de contato com isso, simplesmente por não sentir vontade mesmo. O que chega até a ser um pouco irônico, né? Porque é justamente nesses momentos mais caóticos que um hobby cairia super bem, que é o indicado, né, por profissionais, mas não é o que acontece. As peças simplesmente não se encaixam e tu tem que forçar muito para ela se encaixar. Como se não bastasse, eu entrei no mercado de trabalho no mundo das startups. Então isso por si só já é um mercado totalmente diferente, que funciona de uma forma totalmente diferente do que as empresas tradicionais, né? Com uma pressão, inclusive, muito além do normal. Então eu entrei nessa espiral e, honestamente, eu nunca mais consegui sair. Eu entrei naquele limbo que todo artista entra e volta a pintar, para por sei lá quanto tempo, volta de novo, fica por mais tantos meses sem pintar, enfim. E foi justamente isso que aconteceu comigo recentemente, que eu fiquei esses 6 meses sem tocar em nada, porque o tempo todo tô entrando nessa pira. Ano passado eu decidi que eu ia voltar oficialmente a pintar. A gente também tem sempre isso, né? Não,
agora chega, eu vou voltar a pintar e eu não vou parar mais. E adivinhem, né, gente? Eu parei de novo. Mas estamos caminhando pra uma melhora, tá? Antes eu ficava anos sem pintar nada. Eu acho que eu já ia ficar um ano e pouco. Lá, no máximo, pegar um lápis e tentar rabiscar alguma coisa e não conseguir parar no mesmo segundo, assim, de raiva mesmo. Agora, pelo menos, a gente diminuiu esse tempo aí pra 6 meses. Então tá bom, né? Estamos indo. A questão é que eu sempre amei desenhar e sempre tive a plena certeza de que eu ia trabalhar com isso. Esse mundo não é de rosa, né, amores? Ganhar dinheiro num geral é uma tarefa bem complexa. Com arte no Brasil é mais complexo ainda. Eu sei que o mercado criativo do nosso país tem melhorado, mas ainda assim é muito diferente. A nossa cultura ela é muito diferente, embora a gente tenha uma cultura muito rica em cultura mesmo, tanto na música, filmes e etc. A gente é um país muito colorido, é um país movido à dança, música, enfim. A arte ainda é um lugar muito difícil de entrar, difícil de comprar, não é qualquer pessoa que consegue comprar uma tela, enfim, é bem tenso. A arte, infelizmente, é uma patotinha, onde tu tem um número X de artistas e tu tem um número X de pessoas que conseguem comprar a arte desses artistas. E meio que fica por isso. Então, para um artista emergente, né, que tá entrando nesse universo, até ele chegar nessa patotinha é um caminho, é chão. Precisa ter muita paciência e muita persistência. E no meu caso, eu queria muito trabalhar fora, eu não conseguia me ver ficar em casa sem fazer nada. Eu morava com os meus pais ainda e não dava, assim. Eu precisava ter o meu dinheiro, eu precisava construir as minhas coisas pra eu sair de casa também e ter a minha vida. E hoje, inclusive, eu sei que eu jamais saberia metade das coisas que eu sei trabalhando no salão da minha mãe, porque como eu falei, são dinâmicas totalmente diferentes. E quanto mais eu trabalho na área que eu trabalho hoje, né, de social media design, mais eu aprendo, então nada é em vão, sabe? Mas o ponto é, eu tenho tentado enxergar esse momento com mais carinho mesmo e mais paciência. Eu prefiro voltar a pintar do que ficar me preocupando em como monetizar isso o tempo todo. Ou se minha arte tá mais assim ou tá mais assado. A real é que quando a gente é criança, a gente só pinta por pintar e é basicamente isso, sem preocupação nenhuma. A nossa preocupação é estudar e tomar banho, basicamente. Se a gente acha feio, a gente vai lá, corrige e é isso. Ou simplesmente a gente joga fora e começa outro e é isso. Mas hoje, como adulta, eu me preocupo com as contas que tem pra pagar, com a casa que a gente tem que comprar, filho que tá pra vir e etc. Não existe mais pintar por pintar. Sempre vem uma lista, um checklist junto de tarefas, coisas que eu tenho que fazer e que eu não posso simplesmente esquecer. E obviamente isso trava milhões de vezes mais o processo. E uma coisa que eu percebi que piorava muito essa minha relação com a arte, conecta exatamente com o anterior de ser adulto e, enfim, é muito difícil a gente ter um ateliê, né, um canto onde a gente pode deixar literalmente tudo jogado e só sentar e pintar. Eu sei que parece uma coisa mínima, mas, inclusive, eu não vejo muita gente falando sobre isso, mas quando tu tem a tua própria casa, né, enfim, já é tão difícil tu deixar ela arrumada, limpa, organizada. E eu não tô falando nem de coisas extraordinárias, não. É só deixar ela minimamente ok. Que pintar, tu tem que tirar tudo que tá guardado, organizar em cima de uma mesa, começar a pintar, depois guardar, limpar e lavar tudo de novo. Eu não tô querendo parecer preguiçosa não, tá? Provavelmente só artistas realmente que moram sozinhos vão entender o que eu tô falando aqui. Especialmente se o teu lugar é muito pequeno, tua casa é muito pequena. É uma bagunça colossal. A rotina corrida, nem sempre tu vai ter mais de 2 horas ali pra pintar. Às vezes tu vai ter 30 minutos. E às vezes tu gasta 30 minutos só nesse processo de tirar tudo do lugar e guardar depois de novo. E aí nem vale a pena. Eu me vi muito nesse problema em específico que juntou o peso do trabalho, que consumia já muita energia da minha cabeça, o peso de cuidar da minha casa, né? Que também consome muita energia mental. Outra coisa que eu comecei a perceber também é que as redes sociais nos aceleram tanto que o hábito de pintar se tornou um
peso por si só, porque simplesmente é uma atividade lenta. É 90% erro para 10 de acerto. É refazer 30 milhões de vezes a mesma coisa, até tu ficar satisfeito. Isso te faz questionar se tu ainda gosta daquilo, porque tu não tem tido paciência de passar pelo processo. Mas vem muito disso, dessa rotina frenética, tanto no offline quanto no online. E o mais difícil quando tu se encontra num bloqueio criativo é que tu só vai conseguir passar por ele ignorando que ele tá ali e só começar a pintar. Porque a real, pelo menos na minha concepção, ele não vai embora. Nunca. Ele adormece e vai ter épocas que ele vai voltar. Ele sempre volta. E especificamente pra nós mulheres, é muito difícil a gente sentir prazer genuíno em alguma coisa com tanto estresse na cabeça. E eu, Camila, percebo que claramente eu fico muito perturbada com isso. Eu tenho que ficar o dia inteiro só resolvendo problemas, semana inteira, enfim. E quando tá tudo bem, a minha cabeça ela arranja alguma coisa pra me preocupar. Então, todas essas coisas levam pro mesmo lugar, que é travar completamente tudo. E quando tu vê postzinho aí pela rede social falando que criatividade não combina com pressa, não sei o quê, é verdade. E ser uma pessoa criativa no mundo de hoje, no mundo, não necessariamente no mundo de hoje, enfim, no mundo, é um desafio gigantesco, porque mesmo que tudo fosse lindo, maravilhoso, simplesmente pela nossa evolução, né, como pessoas, né, crianças a gente não se importa com nada e quando a gente cresce a gente começa a se preocupar com coisas inimagináveis. Só isso já é suficiente pra travar uma pessoa criativa. E é muito difícil viver com isso. Muito difícil. Eu gostaria que tivesse um remédio pra gente, não... Pra gente ter pelo menos, ó... Cara, eu preciso pintar, eu preciso, sei lá, de um tempo sem estresse pra eu focar nisso aqui, né? Pensar em ideias e tal. Porra, toma ali o remedinho da criatividade, acabou, sabe? Enfim, e cá estamos com essa belíssima tela finalizada. E pra vocês, vai estar horrível nessa imagem, mas eu vou colocar uma foto do lado. Porque... ai, gente, a qualidade do computador não ajuda muito. Eu gostaria que ela tivesse mais textura do que ela teve. Mas quanto mais eu tentava colocar, pior ficava. Então eu decidi parar por ali pra não estragar. Além disso, fazia sei lá quantos anos que eu não fazia nada pra mim e pro Ângelo, né, meu e dele. E eu tô com essa imagem exata na minha cabeça há tanto tempo que vocês não fazem ideia. Uma coisa que tu realmente mesmo sente algo quando tu vê. Eu queria muito que a entrada da nossa casa tivesse algo que representasse perfeitamente o que é a nossa relação. E é assim, sempre rindo, brincando, enchendo o saco do outro. Ele amou. Toda vez que ele passa pelo quadro, ele elogia. Até porque agora a gente tá deixando ali na mesa. Lembra que acho que foi no último vídeo que eu falei pra vocês, né? Que eu queria colocar uma tela aqui. Coloquei. Fiz ela em, acho que, 4 horas. Claro, como eu falei, não tá 100% como eu imaginava. Mas ela tá lindíssima. Eu adorei ela e é isso que importa no fim das contas. Agora, a única coisa que eu quero é comprar uma moldura. Porque eu acho que a tela pura, ela não fica muito bonita. Eu prefiro com moldura. Vou provavelmente colocar essa aqui, que eu vou deixar aí na tela pra vocês. E a dúvida agora é se vai ficar encostadinho ali na parede, como apareceu nos vídeos aí pra vocês que eu coloquei no começo. Ou se eu vou pendurar na parede. É óbvio que eu não vou furar a parede, definitivamente, mas talvez uma fita dupla face, sei lá, algo nesse sentido. Eu tô muito feliz de ter feito essa tela. Ela tava me perturbando já, a cabeça. Porque eu tinha visto algumas referências de fotógrafos que tiraram fotos parecidas assim. Eu gosto muito dessa vibe. E pela primeira vez trazer isso pra uma tela me deixou muito orgulhosa, muito feliz. Eu não sei quando que vai vir uma próxima tela. Me digam aí nos comentários se vocês querem ver, enfim. Eu admito que não tô tão inspirada quanto eu tava pra essa imagem específica que eu fiz. Mas eu acredito que daí eu grave um pouco mais o processo. Nessa tela, infelizmente, eu acabei gravando mais na vertical porque eu queria fazer um Reels. Na próxima eu tento trazer mais do processo, né, aqui pro YouTube mesmo. Talvez a gente conversar enquanto eu pinto.
Talvez. Deixa aí nos comentários o que tu acha. Mas é isso, gente. Hoje o papo foi sobre uma coisa que eu não trago muito aqui, né? Que é essa parte da arte e tal, essa conexão que eu tenho. Eu às vezes acho que ninguém quer ouvir sobre isso, e daí eu acabo não trazendo. Mas é isso. Se você curtiu, deixa o like, compartilha com um amigo. Comenta, né, o que tu achou do vídeo, o que tu achou, se tu quer ver mais coisas desse universo que eu posso sim trazer. E se inscreva no canal. Te vejo no próximo vídeo.